Olá, bem-vindo. Você está acompanhando aqui na Record News uma série de debates sobre a reforma trabalhista que nós chamamos aqui de ponto a ponto, para que a gente possa entender melhor as diferenças, aquilo que está sendo proposto, né? Porque a reforma é muito grande e eu, como sou leigo, não entendo, então, passo a passo, fica melhor para eu entender. Nós convidamos aqui o João Caires, que é secretário-geral da CUT, gentilmente aqui conosco, e também o Dr. Pierre Moreau, que é advogado, e quero agradecer ao Pierre e ao Caires pela participação aqui. Bom, gostaria que vocês olhassem, então, aqui, né, para a próxima pergunta, que é uma questão também debatida lá na reforma da trabalhista, que é o seguinte: as férias podem ser divididas em 3 períodos de descanso e não hoje? Hoje é 30 dias corrido. Caires, na sua opinião, pode, sim ou não? Sim, hoje já acontece isso. Hoje acontece. Pierre, sim ou não? Sim. Sim. Bom, agora, Carlos, como é que é isso? Hoje a empresa diz que o cidadão vai entrar de férias, não é isso ou não? Não, a prerrogativa das férias é da empresa. Da empresa. Uhum. Mesmo com 3 parcelas, como é que faz? A empresa diz os 3 períodos que ele vai gozar de férias? Então isso não está bem regulamentado ainda. O que tem hoje é o seguinte: você pode até ficar um primeiro período 14 dias e depois você divide os outros 2. Só não pode para menor e para maior de 50 anos ainda que não atualizaram essa faixa de idade. Então é uma coisa que pode ser negociada também, principalmente as pessoas que têm mais capacidade de negociar com a chefia, e você realmente não precisar dos 30 dias agora, apesar que do ponto de vista da saúde, seria bom que a pessoa pelo menos ficasse 20 dias descansando, mas dependendo da necessidade de cada um, você pode negociar e dividir. Pierre. Então, eu acho que nesse ponto o João e eu, a gente pensa da mesma forma, né? Como eu disse, o João tem determinadas conquistas importantes. Esse período que você se afasta da empresa para você retornar, realmente tem um período de desligamento. Então, você precisa ficar um período mais longo, que nesse período mais longo você desacelera e efetivamente você entra em férias e já volta renovado. Por isso que a norma previu que você tem que ter um período de 14 dias, né? Esse período, ele é obrigatório. O outro período que você pode dividir em 2 períodos menores. Eu acho bom esse período, essa divisão, acho que isso é efetivo. Já era uma prática muitas vezes usual das empresas, porque o empregador tinha uma dificuldade de ficar sem aquele trabalhador um período tão longo para alguém suprir aquele trabalho. E o empregado também, muitas vezes, você ouvia do empregado, eu não vou ficar tanto tempo nesse trabalho, porque a empresa pode estar um período de cortes e efetivamente, eventualmente, ele pode colocar uma pessoa mais júnior para cobrir a minha posição. Então, é uma coisa interessante que já era uma coisa que já estava virando um consenso entre empregadores e empregados. Então, eu acho que esse ponto, né, é um ponto que a norma acabou legislando o que já estava sendo, em boa parte, já cumprido por várias empresas e empregados. Agora, Caires, dividindo em 3 partes, a pessoa pode vender uma parte ou 2 partes e só gozar uma? Hoje, pela legislação, só pode vender uma parte, 1/3. Hoje uma parte? Uma parte, 1/3. Hoje seria então 10 dias. Ela pode vender 10 dias e descansa 20. E descansa 20. Sei. Tem alguma negociação para vender, se for dividido em 3 pedaços ainda? Então, hoje eu queria ler, que eu não conseguiria, que saiu o relatório aí do deputado que está cuidando da questão da reforma trabalhista, eu não consegui ler, porque eu estava em viagem anterior. E é enorme, hein, João? É enorme, né? É enorme, né, João? Então, eu queria dar uma lida para ver, porque tem, assim, essa questão, eles colocaram 100 pontos lá, alguns são absurdos, a nosso ver. Por exemplo, o que tem de absurdo lá? Não, nós discutimos num outro programa aquela questão das 12 horas. Das 12 horas, é absurdo. Tem a questão da discussão também que faz parte do conjunto da obra aí da reforma trabalhista, que é a questão da terceirização irrestrita, que é outro absurdo, que a gente precisa debater, né? Então, assim, tem muitas coisas ali que a gente precisa olhar com cuidado e, lógico, no relatório, eu só li o comecinho, ele tenta dizer que foi feito de forma democrática, que discutiu com um monte de gente, mas não é bem verdade isso. Vocês não foram chamados para discutir? Não, aparecemos lá, mas as nossas propostas, nenhuma foram colocadas assim. Mas foram discutir? Não, ele colocou a posição dele e depois falou, é isso aqui, está tudo bem. Fingiu que o viu e está tudo bem, e está aqui as 100 propostas e a proposta que é nossa. Pierre, só para provocar, porque você vê o papel, ele está dizendo aí que esse negócio de terceirização da atividade fim é um absurdo. Foi isso, cara? É um absurdo. Então, eu discordo, né? Tem um ponto nesse ponto diametralmente oposto, né? Essa atividade fim,
tem um detalhe que eu acho importante a gente pensar. A evolução numa empresa, hoje, ela é muito rápida. Muita empresa que tem um determinado objeto social e depois tem outras atividades, ao longo da sua vida, ela vai mudando. E muitas vezes não dá tempo de você mudar o objeto social até para pegar um contrato novo, para fazer um negócio. Então, o mundo hoje de contratação ele é muito ágil. Então, esse princípio de atividade fim, eu entendo que já estava no dia a dia, já sendo um problema. O que você tinha nas atividades terceirizadas é que você só podia terceirizar serviços de limpeza, alguns serviços que não eram o core. E o core de uma empresa hoje é muito amplo. E não dá tempo de você contratar todas as pessoas que você precisa para aquela atividade, você ter um treinamento. Então, hoje, trabalhar associado com outras empresas para justamente poder prestar aquele serviço, hoje é uma necessidade. Então, hoje é muito difícil para o empresário não trabalhar em rede, no sentido de prestar. Então, é importante, né, essa conquista, que inclusive já foi votada e já foi sancionada pelo presidente da República. Então, hoje, contrariamente ao que a gente estava falando, era uma norma posta, e a norma posta já está em vigor. Não, eu quero discordar o seguinte, porque primeiro, essa história de falar que a terceirização não é regulamentada é falsa. Porque na própria CLT, na sua origem, existe uma parte da questão da subempreita, porque os sindicatos sempre lutaram contra esse negócio de atravessamento de mão de obra. Do jeito que eles fizeram, eles querem transformar todos os trabalhadores num chapa. Sabe o que é o chapa, né? O chapa é o cidadão que fica lá para carregar o caminhão? É, o peão do trecho, que não tem nenhum tipo de garantia, ele fica lá esperando o caminhoneiro. É isso. Por quê? Esse negócio de falar que não é permitido, eu sou funcionário de uma multinacional. Lá tem restaurante, tem área de logística, tem guarda, tem escritório, tem pessoas que são pessoas jurídicas, porque são especialistas, tudo lá dentro. Então a terceirização está muito bem regulamentada. O que eles querem de fato é lá, se tem duas montadoras, uma, a que eu sou funcionário, e a outra concorrente, que montaram duas fábricas, uma no Rio de Janeiro e outra na Bahia. E elas já montaram da seguinte maneira, essa grande montadora do Rio de Janeiro, só a montagem final é dela, tem 300 funcionários, todo o resto é terceiro. Ou seja, qual é o problema da regulamentação? Nenhuma. A estamparia é uma empresa, a manutenção é outra, quem monta a carroceria é outra, quem faz a montagem final e qualidade é justamente a empresa que é o seu, que eles gostam de falar em inglês, né? Core business, né? Aquela coisa toda. E no outro caso da fábrica da Bahia também, quem trabalha na linha de produção é da empresa mãe, quem trabalha do lado de fora da linha de produção é terceirizado. Então, ou seja, já é regulamentado. Então, esse discurso de falar que não existe regulamentação é justamente para passar um engodo para a população dizendo que não pode. Todo lugar a gente vê gente terceirizada, gente. Aqui tem. Aqui você olha aqui o porteiro, o segurança, você vai por exemplo, eu moro em condomínio, né? O porteiro lá é terceirizado. Então, é regulamentada. O que eles estão fazendo, na verdade, é desregulamentar. Aí eu posso fazer o seguinte, tem um menino aqui que trabalha na Record, eu demito ele e contrato ele como menino PJ e ele vai ser a empresa dele. Mas aí é terceirizado? Na verdade, não é terceirizado. Você acaba com esse problema da terceirização. Cada um vai ser você mesmo, cada um vai ser empresa. Então, é uma coisa assim absurda. Deixa eu perguntar então para o Pedro. É isso que está... Então, de novo, a gente vai voltar numa relação trabalho, né, versus uma relação emprego. Eu acho que hoje a sociedade está evoluindo. Existe sim muitos jovens, novos entrantes do trabalho que querem ter uma relação diferenciada do que a relação que você tem quando você é empregado daquela empresa. Porque você pode ter uma outra empresa com um potencial de outros ganhos, ele pode virar sócio daquela empresa, tem uma série de coisas que eventualmente nesse tipo de relação ele não teria. Eu só gostaria de colocar, eu acho que o que o João Carlos está falando é um problema global. Esse problema das montadoras é um problema seríssimo, até porque você é uma indústria que está numa crise que não se sabe quando vier os novos veículos, a Tesla, se essa relação vai mudar diferente, e quem está apropriando o maior valor nessa cadeia acaba sendo as empresas que trabalham via internet. Então, hoje você tem uma empresa tipo Uber, você tem uma série de empresas. Então, quando você está vendendo um carro, você tem um carro, você tem a utilização do carro, você tem uma série de coisas. O que é que acaba? A maior parte da cadeia desse valor de um serviço como um todo, seja como taxista, seja como isso, seja como você utilizar o seu carro, se alugar um carro de uma terceira para você utilizar, o que é que acaba? Isso está tendo uma flexibilização muito grande. Então, esse uso compartilhado das coisas, toda essa situação que a economia está vivendo hoje é um desafio para todo mundo. É um desafio para a empresa, como bem colocou o João, é um problema seríssimo para a empresa e é um problema seríssimo ao cálice. Por isso que eu volto na questão
empregabilidade. O Gilberto Menstein cunhou em vários artigos que ele escreveu que era muito importante você manter a sua empregabilidade porque o seu emprego podia sumir. Hoje, pensadores já não usam nem o trabalho mais de empregabilidade, mas eles falam que as pessoas têm que se tornar empreendedores de si próprio, porque pode ser que, inclusive, aquela empregabilidade daquele setor venha a sumir. É possível, eu diria até que provável, que em um período muito curto de tempo, vamos ver várias empresas que hoje estão aí que desaparecerão do mercado. Não, é lógico. Várias empresas desapareceram no decorrer do século com a evolução. Agora temos aí a indústria 4.0 nas portas, mas assim, a questão da uberização, né? O Uber se manter, porque ele está com a crise agora, tem também o Airbnb, que faz aluguel de casas no mundo inteiro, mas tudo bem, essas empresas também têm funcionários. Qual é a relação dos funcionários com a empresa? A gente quer que seja como o Uber, né? Você não tem nenhum direito, você pega seu carro e ele te explora ao máximo, ou, por exemplo, aquelas duas grandes empresas de tênis que são concorrentes entre si e produzem lá no Bangladesh, produzem em Mianmar, produzem no Camboja. E eu visitei uma fábrica deles no Camboja. É aquilo que a gente quer? É isso que eu falo. Que tipo de sociedade que a gente quer? Da exploração máxima da mão de obra? Porque se for isso, nós somos contrários, né? Então é isso. Então, essa história de falar que todo mundo vai ser empreendedor, pelo amor de Deus. Nem todo mundo vai ter empresa, mas a empresa tem funcionário. O funcionário não vai ser empreendedor da empresa, entendeu? Todo mundo. Tudo bem, os caras falam muito dessas startups. Essas startups viram grandes empresas, uma vez, como a própria Airbnb, o próprio Uber e outras. Mas eles têm funcionários. Nem todos ali, assim, é aquele sonho que todo mundo, ninguém, que nem ele falou, a gente vai crescendo na empresa, vai estudando, aquela coisa. Nem todo mundo vai ser presidente da empresa. Tem cara que vai passar a vida inteira sendo contador, sendo técnico, porque não tem lugar para todo mundo. Então, essa história esse discurso fácil, todo mundo está mudando a relação, mudou. Mas assim, o jovem tudo bem, ele está querendo uma nova relação, tá. Mas se ele não tiver o emprego que ele está querendo, ele vai ter que trabalhar de algum jeito. A não ser que ele tenha um pai e uma mãe que o sustente. Porque se ele não tiver, ele vai ter que trabalhar, meu. Não tem essa historinha de eu quero trabalhar assim, trabalhar assado. João, eu concordo com o seu ponto de vista, mas eu queria só colocar um ponto a mais. O problema, voltando à frase do Galeazzi, é que sem hoje não se tem um amanhã. Esse tipo de formatação que você tinha das empresas no passado, ele está em crise. A gente precisa colocar no lugar um outro tipo de relação, porque essas empresas não vão sobreviver. Os custos que ela tem hoje para exercer o seu trabalho, além dos custos trabalhistas, que em muitas empresas é o maior custo, ele tem uma série de outros custos e que inviabilizam esses formatos. Então, eu entendo a preocupação do João, eu acho legítima a colocação do João, mas eu acho que a gente tem que pensar uma nova forma de relação. E essa nova forma de relação a gente está vendo em vários países. Você tem vários países, você pode pegar a Inglaterra, você pode pegar Portugal, tem vários países na Europa que já flexibilizaram essas regras e que estão evoluindo nas relações. E vários outros países europeus também, países hoje considerados de primeiro mundo, se utilizam. Se você pegar o exemplo americano, então, o contrato é muito mais livre. Tem muito menos conquistas do que o João colocou. Concordo. Porém, esse modelo, ele é sustentável? Esse modelo é possível nesse ambiente de que você não tem mais fidelização do seu cliente. Muitos clientes querem cortar os intermediários e ir atrás direto de quem faz aquele trabalho. Então, está desaparecendo uma quantidade imensa de empresas. Então, eu acho que eu entendo a preocupação do João, ele é um representante sindical, nós não tocamos aqui num ponto importante, que é a questão dos sindicatos nessa história, que haverá chance. Que também é um papel importante, porque a questão do sindicato muda essa questão, acho que o João sabe dessa que é importante. Então, quando a gente entra nessas questões, é muito também entender a nova relação. Bom, nós vamos ter a oportunidade de ter outras conversas. Eu quero agradecer, então, a gentileza do João Caires, que é secretário-geral da CUT. Caires, obrigado pela gentileza. Do advogado doutor Pierre Morro. Morro, muito obrigado também pela gentileza. Muito obrigado pela presença. Acima de tudo é o seguinte, as opiniões são diferentes propositadamente. E o meu trabalho aqui é provocar para a gente poder, porque são pessoas que têm credibilidade. Né? E a democracia é feita de opiniões diferentes e da gente formar nossa própria opinião. Quero convidar você para acompanhar toda a nossa série, sempre aqui na nossa Record News. Até mais, portanto, obrigado pela sua audiência.